Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Olá, mamães, papais, titias, todos os ouvintes do podcast Mãe em Fases. Hoje eu tô aqui para contar uma história muito emocionante para vocês. Uma história de superação, de resiliência, de aprendizado. A história da Késia e do Tiago, que é a história da adoção tardia, né? A Késia adotou 3 irmãos de forma tardia. E a gente vai contar um pouquinho para vocês, para que possa encorajar as mamães aí que estão nesse processo de querer ou não, ou despertar nas mamães essa vontade. É um prazer ter você aqui, Késia. Muito obrigada pela sua presença, por você abrir a sua história pra gente, né? E para outras mães também, para elas ouvirem um pouquinho mais. E eu queria que você se apresentasse. Quem é a Késia? Mari, muito obrigada pelo convite. Passei o dia ansiosa para esse momento. Tô muito nervosa, tô muito feliz também. Você e o seu público dá essa oportunidade para falar sobre adoção, em especial a adoção tardia. Para mim, as pessoas que sentam para ouvir sobre a adoção são as melhores do mundo. Então, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Késia, como a Mari disse. Sou casada com o Tiago há 10 anos. E há 4 anos eu me tornei mãe, através de uma adoção tardia. Sou mãe de 3 meninos. Eu sou formada em publicidade, em teologia e tenho também especialização no desenvolvimento humano, que foram áreas que, ao longo da minha maternidade, eu fui buscando aprender um pouquinho mais para poder trabalhar e atender melhor os meus filhos. E a Késia, gente, é super engajada nas redes sociais. Tem uma rede social aí super ativa, né, Késia? Sim. Depois você vai poder passar para quem quiser acompanhar um pouquinho mais e entender mais de pertinho a sua história, até se conectar com a sua história, porque com certeza tem muitas mamães que estão para ter esse passo ou passando por esse processo, né? Então é muito gostoso a gente compartilhar e se conectar quando a história é parecida. Então, eu queria saber assim, primeiro, né? Você me contou um pouquinho já da sua história, que é linda. E eu queria entender, quando você falou que a adoção, quando você entendeu que a adoção na sua vida não foi um plano B, né? O que você quis dizer com isso, né? Que você entendeu que ela já não era mais um plano B, e sim o plano A da sua vida. Bom, então começando um pouquinho a contar a nossa história. Eu cresci cercada por filhos por adoção. Então, eu tive amigos por adoção na escola, na faculdade, no trabalho. E eu achava incrível e normal. Achava incrível porque eu ficava pensando, se os meus amigos não tivessem sido adotados, onde eles estariam hoje? Quem eles seriam? E, ao mesmo tempo, eu achava normal porque a vida que eles levavam era a mesma que a minha. Então, para mim, era muito tranquilo isso. E eu sou filha única. Então, cresci em uma casa onde eu ficava muito sozinha, os meus pais missionários, e eles sempre viajavam e eu ficava ali na casa de pessoas, eu ficava na minha casa mesmo sozinha, quando jovem. E aos 21 anos, 21, eu descobri que eu poderia adotar, que era possível adotar sendo uma mulher solteira. Bem jovem ainda, Muito. né? E aí eu fui para minha mãe e falei, eu vou adotar. E minha mãe, na hora, ela surtou e ela falou assim, como assim você vai adotar? Ela falou, você não tem preparo nenhum para isso. Nem financeiro, nem emocional, você não tem nenhuma estrutura. Ela falou, que tal apadrinhar uma criança? E aí depois, que você se casar, você parte para uma adoção. E foi o que eu fiz. Por 1 ano eu apadrinhei uma criança do Nordeste. E foi uma experiência incrível, mas para mim ainda não tinha suprido aquele meu desejo. Como que é esse apadrinhar? É financeiramente que você ajudava? Isso, era financeiramente. Então, na época, chamava Fundo Cristão. E eu enviava um dinheiro mensalmente, um valor que ele era revertido pela própria associação, era enviado para a família.
E aí nós nos comunicávamos por cartas. Então a mãe do garoto, ela enviava cartas para a associação, eles encaminhavam para mim fotos e tudo mais. E era muito especial, mas eu sentia que eu precisava de algo mais. Eu precisava transmitir aquilo que eu sabia, o meu conhecimento, a minha história para alguém, deixar um legado. Eu tinha essa necessidade. E aí eu me casei em 2014 e eu não falei nada para o Thiago a respeito da adoção. Eu mantive isso em segredo no meu coração. Ele também apadrinhou uma criança, mas na África, mas ele também manteve isso em segredo. Então, nós casamos assim, com muita falta de comunicação. E que lindo, né? Que os dois tinham mais ou menos... Exatamente. O propósito era o mesmo, a gente só não sabia. E aí, nós combinamos assim, depois de 1 ano e meio, vamos ter filhos. Mas aí, com 10 meses, a gente começou a sentir a casa muito vazia, só nós dois. E que tal se a gente antecipar os planos? Os amigos ao nosso redor eram recém-casados e também estavam na tentativa. Vamos junto, vamos embarcar nessa. Peguei ali na hora que ele falou, vamos ter filha, é agora. E aí eu peguei minha cartelinha de anticoncepcional, tirei tudo e joguei no pasto. Falei, é um ato profético, mês que vem eu tô grávida. Mas não foi assim, né? Eu cheguei em casa depois disso e pensando, eu vou mudar o quarto, vou reformar, comprar bebê conforto e tudo. E no mês seguinte veio o primeiro negativo. E aí a frustração, comecei a me culpar. E depois o segundo, o terceiro, o 10º, até o momento em que eu comprava testes de caixas. Comprava de caixa para ficar mais barato, mas todos os meses eram negativo. E aí, depois de 1 ano de tentativas, nós fomos buscar ajuda médica, né? E meu marido recebeu um diagnóstico de esterilidade. E para mim, ele foi extremamente corajoso, porque um homem receber um diagnóstico desse, primeiro que um homem buscar, né? Exatamente. O auxílio médico. Aceitar Depois, buscar, né? aceitar o diagnóstico, porque para eles, de repente, trabalha muito na questão da masculinidade deles, de como assim eu não posso gerar? Como assim eu não posso ter filhos? Eu sou um homem, eu preciso fazer isso, esse é meu papel. Então, ele foi atrás, fez vários exames e a gente nunca soube o porquê disso, só sabia que havia a esterilidade. E os médicos foram bem duros com a gente ao dizer, vocês nunca vão ter filhos mesmo. Que bom que eles estavam errados. Que bom. Que bom. E nós decidimos silenciar. Pensamos em várias questões, se a gente faria fertilização in vitro, iria atrás de um banco de sêmen, alguma coisa assim, mas decidimos apenas esperar e orar. Mas esse tempo se estendeu por mais ou menos 4 anos. Então, foram 4 anos de silêncio, 4 anos onde a gente não podia tocar no assunto, porque ainda doía muito. A gente teve que viver esse luto de não poder gerar, porque é muito natural para a gente crescer, casar e ter filhos. E para nós não foi assim. Então, a gente teve que passar esse momento e respeitar o tempo do outro. E nós trabalhávamos com fotografia, fazíamos aniversários infantis. E doía muito para a gente ver aquele tanto de crianças e pensar, eu nunca vou ter o meu. E aí, depois... Mas entender também que o conceber é amplo, né? Exatamente. Você pode conceber de tantas formas, gerar de tantas formas, né? Então, esse meu desejo pela adoção, que veio da juventude, ele ficou calado, ficou silenciado depois do casamento, após esse diagnóstico, né? E aí, o que nós fizemos? Vamos esperar. E aí, nos concentramos em viajar, em estabilidade financeira, em construir casa, coisas assim. E o sonho foi ficando adormecido. E aí, depois desses 4 anos, nós fomos passear com um casal de amigos. Por isso que é muito importante nós termos amigos, né? Os amigos, eles nos levantam quando é preciso, eles nos apoiam, eles cuidam do nosso coração. E eles tinham acabado de ter uma bebê. Então, para eles, ela chegou a me perguntar, você não vai ficar chateada se a gente for passear e levar a Maitê? Eu falei, não, claro que não. Para mim é maravilhoso ter o contato com uma criança, porque eu creio que vai chegar a minha hora, vai chegar o meu momento. Mas a adoção continuava sendo o plano B pra gente, né? Vamos tentar ter os nossos filhos e depois a gente adota. E aí, nesse passeio com essa bebê, o Thiago carregou o carrinho dela pelo shopping, aqui em Marília.
E aí, no final, ele falou assim, acho que tá na hora da gente encomendar um amiguinho pra Maitê. Eu falei, como assim? Vamos adotar. E aí, eu pulei de alegria, fiquei muito feliz. Mas o assunto se calou de novo. Passou mais uma semana de silêncio. E eu falei, dessa vez, eu que vou dar o passo. Mandei um vídeo para ele que falava sobre adoção. Durante esse período, sempre busquei documentário, podcasts, tudo sobre adoção, porque eu queria me informar, mas eu não queria pressioná-lo. Então, o que eu fazia? Eu aumentava o volume, pensava, de alguma forma, ele vai ser alcançado. E aí, mandei esse vídeo para ele, falando sobre adoção, e mandei a mensagem, se você quiser, a gente conversa no final. Ele assistiu e veio conversar comigo. E ele falou, acho que é a hora mesmo, tô pronto. E qual é o próximo passo? Eu falei, próximo passo é o fórum. Na semana seguinte, a gente foi ao fórum. O fórum é pertinho de casa. Fomos super nervosos. Ele sempre fala, né? A gente colocou nossa melhor roupa. Fomos super nervosos pro fórum. E chegando lá, eu falei, olha, a gente quer saber sobre adoção. E o segurança, o quê? Sobre adoção. Aí ele, adoção é ali. Então, pra gente ainda era um tabu falar sobre adoção. Entramos na sala, pegamos a lista, já demos a entrada com toda a documentação. E Pompéi é uma cidade pequena, então tem pouca demanda. Isso foi em fevereiro de 2019. Então, nós nos casamos em 2014, até 2019 foi esse tempo de luto. E aí, em junho de 2019, nós já estávamos fazendo o curso preparatório. Porque existe um curso para os pretendentes à adoção, para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito da parte psicológica, emocional, da questão de traumas que a criança vai carregar com ela, né? Fizemos o curso, ficamos esperando a nossa habilitação, que era o momento em que o nosso nome entraria no Sistema Nacional de Adoção. Então, o processo seria ir no fórum? Isso. Depois faz esse curso, eles vão chamando vocês, Isso, né? você vai ao fórum, eles te passam a lista de documentação. Toda a documentação entregue tem etapa de entrevista psicológica, assistente social, para conhecer um pouquinho melhor sobre a sua realidade e saber se você realmente está pronto para a adoção. E aí depois tem o curso preparatório e, enfim, a habilitação. Mas a gente precisava escolher o perfil. E nós ficamos ali dentro da nossa zona de conforto, vamos uma criança até uns 4 aninhos. Isso. Acho que a gente dá conta, né? Os nossos sobrinhos eram pequenos e a gente pensava dar conta, tá tudo bem. E aí inventamos de assistir o filme De Repente Uma Família. Eu queria muito assistir. E ele era novo, não tinha nas plataformas, não tinha lugar nenhum. E o Thiago conseguiu achar o filme. Sentamos para assistir. E o papel do nosso perfil estava do lado. A gente tinha que preencher para entregar no fórum para sermos habilitados, para entrar o nosso nome no sistema. E ficamos enrolando ali porque a gente não sabia como fazer isso. A sensação que eu tinha é que eu estava em um supermercado, nas prateleiras, escolhendo o melhor filho. O filho que dá um custo-benefício. E o que a assistente social disse para nós foi exatamente isso. Vocês vão se sentir escolhendo um produto. Mas vocês precisam realmente fazer aquilo que vocês vão dar conta. Então, não tenham medo de escolher. Então, até a gente ter certeza, a ficha não foi preenchida. Ficava em cima do sofá. Todo dia a gente olhava para ela e ficava pensando como seria. No final desse filme, ele contava a respeito de uma família que adotou, conheceu 3 irmãos, era uma adolescente, 2 menores, e esse casal adotou essas crianças, né? E o filme ele é bem realista, com relação aos traumas, às regressões. No final do filme, o Thiago virou para mim e falou, você não vai ficar brava comigo? Falei, o quê? Ele falou assim, se a nossa família vai crescer, vamos crescer de vez? Vamos adotar 3. E aí, na hora eu levantei, eu falei, o quê? Você tá maluco? Aí a minha reação, assim, eu fiquei feliz. Mas eu pensei, vai ser difícil, vai ser barra. Eu falei, você vai me ajudar? Foi essa pergunta que saiu na hora. Ele falou, claro, a gente tá junto. Falei, então tá bom. Aí ele falou, e vamos adotar um adolescente. Aí eu falei, eu não sei ser mãe. Imagina ser mãe de um adolescente de cara. Eu falei, eu posso causar ainda mais traumas. Eu falei, não tô preparada. Então, fomos preencher ali e chegamos à conclusão ali, a uma concordância de 0 a 8 anos de idade, grupo de até 3 irmãos, sexo, raça indefinidos e em todo o Brasil.
A gente colocou apenas algumas questões ali. Porque você precisa preencher se você aceita filhos de pais alcoolistas, se você aceita filhos de pais drogadiços, se você aceita crianças que foram abusadas. Então, são muitas coisas que a gente tem que preencher que a gente não tem noção. Pesadas, né? É, o tipo de problemas, problemas físicos que essa criança possa ter. Se você aceita problemas moderados, né, problemas de saúde leves, problemas de saúde graves. E aí você pergunta para os assistentes sociais o que são leves, o que são graves. E aí eles dizem, o leve pode ser um autismo, como pode ser uma rinite. Aí eu falei, bom, se eu não colocar isso aí, nem eu entro. Rinite, sinusite, tudo mais. Falei, então, não tem como escolher. Porque quando um filho vem da barriga, a gente também não escolhe. Exatamente. Com quais problemas ele virá, o que ele vai desenvolver ao longo do tempo. E aí, nós colocamos apenas a questão do abuso, que eu não sabia na época como lidar com uma criança vinda de um abuso sexual. Foi essa uma parte que me barrou. E eu escolhi aquilo que eu sabia que eu podia dar conta na época, né? Que eu imaginava. E porque o perfil era bem amplo, a gente sabia que seria muito rápido. Mais ou menos 6 meses a 1 ano, nós receberíamos a ligação. Isso é rápido para uma fila de adoção que leva aí 8 anos, né? Quando são crianças pequenas. Muito pré-requisitos. Mas com 12 dias, que nosso nome estava no sistema, a gente não tinha sido nem avisado ainda pelo fórum, recebido número de habilitação, nada. Ligaram pra gente. Então, demos entrada em fevereiro de 2019. No dia 4 de dezembro de 2019, ligaram pra gente. Eram umas 16h30, mais ou menos. E aí, a gente viu um telefone lá, que era do Mato Grosso do Sul. E nós íamos passar férias no Mato Grosso do Sul. Aí, são parentes, né? Atendeu e aí falou, olha, vocês estão na fila de adoção e eu tenho crianças pra você. O Thiago correu e jogou o celular. Falou, atende que é de adoção. Quando eu atendi, a moça tava dando risada. Ela falou assim, ele te passou o telefone? Eu falei, eu não tô entendendo nada. E aí ela falou, vocês estão na fila. Eu falei, não, a gente não tá. Nós não fomos habilitados. Ela falou, vocês foram. Vocês só não foram avisados, então, mas o nome de vocês está aqui. E eu tenho 3 crianças dentro desse perfil. Vocês querem dar continuidade? E a gente, claro, né? Como assim? A gente esperou por tanto tempo. E aí, fomos dar continuidade. Acho que a emoção já começa daí, né? Muito, muito. Naquele dia, nós tínhamos um trabalho à noite. O Thiago não conversou comigo a noite inteira. Ele entrou em choque quando ele soube que eram 3. Entrou em choque. Que é 3, vai ter 3. 3. Pedir, você receberás, né? E a gente sabia, só que eram 3 crianças. A gente não tinha mais nenhuma informação. Eu falo que vieram em doses homeopáticas, porque senão a gente ia surtar de uma vez, né? Exatamente. E aí, no outro dia, avisaram, olha, são 3 meninos. Depois, olha, a idade deles é tal. Tem um de 4, um de 6 e um de 8. Que já vai fazer 9. Já tava com 8 anos e 10 meses, praticamente. E aí, eu falei assim, meu Deus, e agora? E aí, eles eram irmãos do mesmo pai, da mesma mãe? Biológicos, sim. A maioria dos juízes não separa, a não ser que tenha alguma questão muito grave que impeça a adoção, né? Impeça que eles continuem juntos, alguma questão emocional ou questão de abuso por parte dos irmãos mesmo. Aí a separação. No caso deles, já eram irmãos biológicos, então continuaram juntinhos. E a gente, quando falaram que eram 3 meninos e tudo, as idades, veio uma pergunta que eu não esperava. Ela falou assim, um deles é negro. Eu falei, tá, mas eu não defini raça. Aí ela falou, mas eu preciso te falar. Porque a maioria dos pais, quando decidem conhecer a criança, desistem por isso. Nossa. Então, antes de haver uma desistência, eu preciso te falar que ele é negro. Falei, tá, tudo bem, tranquilo. E aquilo me chocou. Mas a gente deu continuidade e tivemos que enviar um material para eles com fotos e vídeos de apresentação. Para ver se eles queriam nos conhecer. E aí eles aceitaram, né?
Mas a gente não sabia. A gente aqui no interior de São Paulo e eles lá no Mato Grosso do Sul. E falaram assim, se os meninos aceitarem, por volta das 15 horas a gente liga para vocês. Deu 16 horas e nada. Aí eu já comecei, né? Já falar, com a voz embargada, Nada. chorando. E o Thiago falou, não foi dessa vez. Tá tudo bem, Deus tem outros filhos para nós e tal. E aí nós esperamos mais um pouquinho e a ligação aconteceu. E quando falaram, eles querem falar com vocês, estava no Viva Voz e a gente ouviu assim, oi pai, oi mãe. A perna que bambiou, lindo. a gente já começou a chorar porque a gente não esperava isso. Eles nem tinham conversado com a gente nunca, né? A gente sabe que existe uma certa, talvez um preparo por parte das psicólogas, do tipo, olha, chama de pai, chama de mãe, porque isso facilita a vinculação conexão, do casal né? também. Mas a gente não esperava. Foi a primeira vez na nossa vida em que a gente ouviu isso. E começamos a conversar por chamada de vídeo. No telefone. Não, a vontade já era de buscar, com certeza. Começamos a conversar com eles por chamada de vídeo, que é a etapa de aproximação. A nossa aproximação, por serem estados distintos, foi toda por videochamada, né? A gente não tinha que ir até o abrigo onde eles estavam. Eles ficaram acolhidos por volta de 2 anos. Então, o caçulinha foi para o abrigo com 2, o do meio com 4 e o mais velho com mais ou menos 6 anos. E aí, durante essas chamadas de vídeo, era muito complicado, porque eles não nos conheciam, não tinham uma conexão e eles queriam ficar brincando, vendo TV, largavam o celular, desligavam a chamada enquanto a gente estava ali conversando. E a gente pensando, poxa, tudo isso vai acabar com o nosso processo, né? Psicóloga, assistente social, vai ver que eles não querem, eles vão desistir do nosso processo. Mas foi dando andamento até o momento que eles começaram a falar assim, eu tô com saudade de casa. Quando vocês vêm buscar a gente quer ir para casa logo. E eu falei assim, como é isso? Saudade de um lugar onde você nunca esteve, né? E era algo assim que começou a mexer com a gente bem profundo. Mas e porque aí, quando descobre, vocês já não podem ir logo buscar? Não. buscar não. Tem esse processo de aproximação. São encontros marcados pela própria vara, né? Pela própria comarca, para o casal ter esse contato com a criança, sempre na companhia de uma assistente social ou psicóloga, para elas irem vendo. Mas mesmo uma sendo adoção estabelecido um vínculo. mais próxima, que fosse uma adoção que as crianças fossem de Marília, por exemplo. Mesmo assim, Você não teria poderia ir aproximação. visitar? Não. Poderia ir visitar somente nos dias marcados. Nos dias agendados. Tá. Eu não Como poderia... era muito longe, tinha que ser chamada aí de tinha que vídeo. ser chamada de vídeo. Fomos tirar férias lá em Campo Grande. E os meninos estavam lá no abrigo. Nós estávamos a 4 quilômetros do abrigo e a gente não podia ir vê-los. Tentamos de todas as formas e a psicóloga falou pra gente, se vocês forem, vocês vão ter que voltar pra casa sem eles. Porque a adoção ainda não concluiu, o processo de aproximação, a etapa de aproximação não foi concluída. Ir para casa sem eles, o que eles vão entender é: eu estou sendo abandonado porque não gostaram de mim. E aí a gente só mandou presente de Natal e eles ligavam para conversar com a gente: onde vocês estão? E a gente não podia falar que estava lá. Então a gente tinha que inventar nome de cidade, nome de lugares, para eles não saberem daquilo. Ai, que desespero. Foi muito difícil, muito difícil. Mas a gente, nesse tempo, fizemos amigos incríveis lá em Campo Grande, que foram visitar os nossos filhos. Os nossos pastores aqui de Pompeia foram para Campo Grande visitar parentes e visitaram os nossos filhos. Outras pessoas poderiam ir. Sim, poderiam visitar o abrigo. Nós não, porque eles já tinham visto fotos e vídeo. Então, eles já nos conheciam, né? E aí, isso para eles podia gerar uma insegurança. E aí, os nossos pastores, eles sentaram com a gente em casa e disseram assim: vocês não estão adotando esses meninos sozinhos. Nós estamos adotando junto com vocês. Eles já tiveram até aqui tudo do que foi resto, tudo do que sobrou. Agora, eles vão ter coisas que são deles. Só passa pra gente. Número de roupa, número de calçado, que nós vamos providenciar tudo. Eu não sei o que eles fizeram, eu não sei a quem eles mobilizaram, mas começaram a chegar coisas na nossa casa que a gente não comprou nada. Para não falar que a gente não comprou nada, a gente comprou um colchão só.
Olha, você põe o Do pé e resto, Deus põe o chão, todas né? as Não tem coisas. jeito. Nós chegamos, o dia em que nós viemos para casa com os meninos, tinha fruta, creme dental, tinha doce, tinha roupa, calçado, cuequinha, tinha tudo. A gente tem roupas para eles guardadas até quando eles tiverem os seus 18, 20 anos. Nossa, que beleza! Então Deus tem suprido em As tudo. lojas infantis não agradecem. Com a gente não tem como. E aí, nós, enfim, fomos buscar os meninos no dia 20 de janeiro de 2020. Então, foi ali um mês, né, de aproximação. E fomos buscá-los. Fomos lá no fórum encontrar com eles. Foi um momento muito bom, mas para mim não teve sininho, não teve borboleta no estômago, não teve nada. Para mim, a sensação era de eu tô indo buscar na escola. Não foi uma coisa de amor à primeira vista, era uma sensação de são os meus filhos Já é e eu meu. tenho que buscar porque eles estavam longe de mim. Uma responsabilidade, foi algo diferente pra mim. E eu não sabia se aquilo era bom ou ruim, né? Porque todo mundo fala, é a primeira vez que eu vi meu filho me apaixonei e tal, então eu me cobrava demais com relação a isso. E aí passamos 4 dias com eles em Campo Grande, que foi uma etapa de uma fase de teste chamada, que é onde muitas famílias devolvem as crianças, né? Essa fase onde eles realmente estão vivendo ali a rotina e ao lado das crianças vendo como vai funcionar e muita gente desiste do processo ali. Tanto que quando nós, depois dos 4 dias, tivemos que voltar ao fórum com os meninos, e aí a psicóloga conversou comigo, com o Thiago e depois com os meninos separadamente, para ver se era isso mesmo, se estava todo mundo de acordo com o processo. E ela falou, vocês têm certeza disso? Vocês não precisam de mais um tempo? Vocês não querem pensar melhor? E a gente, não, como assim? Não, eu quero ir embora daqui. E ela falou, Assim, gente, eu preciso ser muito sincera, porque tem muita devolução. E a gente não quer que eles sejam devolvidos. Eles já tinham passado por algum processo? Não. Graças a Deus, não. Porque isso deve ser traumático também. Não passaram por nenhuma família, mas nós conhecemos crianças que passaram por 3, 4 famílias. Nossa. E aí a vinculação é cada vez mais difícil, Nossa, né? muito. E então, no dia 24 de janeiro de 2020, chegamos em Pompeia com eles. E aí iniciamos a nossa vida de 5, quase que entrando na pandemia já, né? Ah, é, Porque 2020 em fevereiro eles foram para a escola, em março já entrou pandemia. e parou Então, tudo. ali começaram os perrengues, eu diria. Até ali foi uma lua de mel. É, porque daí começa. E vocês ficaram totalmente encapsulados ali Sim, e viveram, acho que intensamente, né? Acho que sim. nem você esperava viver tão Não. intensamente a maternidade, né? Não. E você falou também sobre você decidir abrir o perfil, né? Uhum. De como que foi isso para você, assim, que você falou quais foram os desafios que você enfrentou para você abrir esse perfil para expor a adoção? Uhum. Como que foi? Vocês já, a princípio, já falaram para todo mundo que iria adotar? E como que foi esse processo? Mari, a gente entendeu que ampliar o nosso perfil, a adoção tardia para nós, ela era a única opção. Porque no nosso coração, aí veio a adoção para nós, não é um plano B, é o plano A. É aquilo que Deus tem para nós. Ali a gente passou a entender que nós, como família, não estávamos procurando filhos. Mas havia filhos que estavam procurando pais. Então a gente entendeu, não se trata de nós, se trata deles. E aí a gente foi olhar, o que precisa? Quem que precisa mais de pais? Quem precisa mais ser adotado? Quem que está crescendo dentro desses abrigos? Meninos, qual a faixa etária? Grupo de irmãos, a partir de 4 anos. E aí a gente foi definindo o perfil, pensando nisso. E na ideia do filme também, naquilo que nós vimos, né? Que foi onde virou uma chave em nós. Não foi fácil expor isso para as pessoas. A gente não contou para ninguém durante o processo, que nós estávamos em processo de adoção. A gente deixou para contar quando sentiu que as coisas estavam andando. Mas foi muito difícil. Nós fomos chamados de loucos. Falaram pra gente que eles podiam nos matar. Falaram pra gente que a gente não ia dar conta. Falaram milhões de coisas pra nós.
inclusive pessoas da família, inclusive pessoas da igreja. Do tipo, não é melhor vocês tentarem mais um pouquinho ter o de vocês? Vocês vão mesmo de cara criar o filho de outra pessoa? Não é de cara. Fala, você não conhece minha história, não é Foi de cara. muito difícil, muito difícil. Mas a gente sabia uma coisa que uma amiga disse pra mim. Decida cercar-se das pessoas que decidiram amar vocês. Que decidiram amar os filhos de vocês. Quem ainda não decidiu, tá tudo bem. Dá um tempo pra essa pessoa. Ela vai se acostumar com a ideia lá na frente. E se não se acostumar, tá tudo bem também. Ninguém é obrigado a amar ninguém. É, Os seus filhos também não são obrigados a amar as pessoas. exato. E aí foi que a gente rompeu alguns vínculos de amizade, vínculos familiares, nos afastamos um pouquinho. Para dar esse tempo das pessoas entenderem o que era adoção e decidirem ou não amar os nossos filhos. E pros pais de vocês, eles acolheram, eles aceitaram, eles apoiaram ou foi difícil também para eles aceitarem? Olha, a reação do meu pai foi muito louca. Todo mundo fala assim, ai, seu pai amou, né? Não, meu pai não amou. A gente chegou na casa dele e nós fizemos um cartão para contar a adoção, coisa mais linda e tal, e mostramos assim para os meus pais. E aí eles olharam assim, e o que quer dizer? Aí o Thiago falou, que a gente vai adotar. Meu pai levantou da cadeira e foi tomar banho. Minha mãe foi pra cozinha. Aí eu falei pro Thiago, junta tudo e vamos embora. Ele, não. Eu falei, não, tá tudo bem. Eles não aceitaram, não concordam, tá tudo bem. E quando a gente tava saindo, minha mãe falou, não, espera aqui. Aí meu pai saiu do banho e ele falou, olha, eu fiquei muito assustado com a notícia porque eu não sei como é uma adoção. Mas a gente apoia vocês. O que vocês decidirem, nós estamos juntos. E aí eles oraram por nós, nos abençoaram. E a partir dali, ficou tudo muito tranquilo, né? Eu acho que é o direito do choque também Sim, deles. com certeza. O tempo deles processarem tudo aquilo. Com certeza. também. A falta de informação e a quantidade de desinformações que a gente tem em relação à adoção gera o preconceito, gera o medo. Então, hoje a gente entende que esse choque deles foi uma maneira de nos proteger. Porque eles não queriam que nós nos frustrássemos, magoássemos. Então, eles estavam, de alguma maneira, tentando nos privar disso. Já a reação da família do meu esposo, o meu sogro, ele é oriental. Ele mora no Japão, então, assim, tá bem distante da gente. E a gente sabe que uma família oriental, ela é bem tradicional. Bem, E a gente já imaginava que ia enfrentar barreiras, principalmente porque um filho é negro. Então, isso pra gente estava complicado. A minha sogra, na época, ela já morava no Paraná. Então, ela ficou com o pé atrás. Mas como ela estava longe da gente, a gente não sabia muito bem qual foi a expressão dela, qual foi a reação. Até o momento em que ela conheceu os meninos. Ali, naquele dia, tudo acabou. Naquele dia que a gente viu, e que ela viu os meninos chorando, abraçando ela, chamando de vó e tudo mais, acabou ali. Todo o preconceito morreu ali. A maioria das pessoas que conheceram os nossos filhos e que tinham preconceito com relação à adoção, acabou no momento em que conheceram eles. eu acho que a adoção, ela sendo tardia ou não, ela tem muitos desafios, né? Disso também, de conexão, de vínculo. Mas eu acho que a adoção tardia, eu já até. Alguns podcasts que eu já ouvi de pessoas que já adotaram também de forma tardia, eles falam muito que a criança acaba tendo um sentimento de gratidão por você também ter dado essa possibilidade dela conhecer o amor, dela conhecer uma família, dela ter paz. Então você deu uma outra possibilidade de vida, de condição para aquela criança. E que por isso até que muitas pessoas preferem a adoção tardia, porque a criança que é recém-nascida, ela tem os registros, né, de abandono, de abuso, não sempre sexual, mas de outras formas, né? E ela não consegue muito ressignificar aquilo porque ela era muito nova. A criança que ela já vem de forma tardia, ela já tem a noção do que é bom e do que é ruim. Do que é gostoso, do que é amar, do que é ser amado e do que é não ser amado. Então, nesse aspecto, o que você acha que você enfrentou de desafio nesse caso de adoção tardia? A conexão com os meninos
eles trouxeram muitas coisas, muitos registros, e que você teve que ir aprendendo a lidar com isso? Com certeza. Eu creio que essa parte da gratidão, ela venha com o tempo, né? Talvez quando eles forem maiores e compreenderem um pouquinho melhor a situação. Mas enquanto um processo de adoção recente, o nosso tem 4 anos, eu considero recente, né? Alguns especialistas dizem que a adoção se dá por consumada a adaptação aos 7 anos, né? 7 anos que a criança após o está processo. Isso. Então, os nossos quando a criança chega, ela vem com todos os seus traumas, com todo o aprendizado que ela teve. E, na verdade, é um choque para ela também. É um choque cultural. É uma nova família, agora eu tenho regra, agora eu tenho que chamar de pai e de mãe. Agora eu tenho uma nova escola. Antes eu não precisava fazer nada, agora eu tenho que fazer. Eu passava o dia sentado assistindo TV. Agora eu não posso fazer isso. Então, muitas vezes, nós somos entendidos como maus. E vem a sensação de... eles colocam isso pra fora, né? Chegaram a dizer pra nós, eu quero voltar pra minha família de verdade. Então, é algo que a gente precisa estar preparado. Pra escutar. Falaram pra gente no curso preparatório, vocês vão ouvir isso? Aí eu pensava, talvez, né? Não, realmente, de fato, todo mundo com quem eu converso já ouviu isso. Então, eles colocaram isso pra fora. Até porque eles têm essa válvula de escape, né? Sim. Os nossos filhos, que é nosso, minha filha fala, eu vou embora de Eu casa. não pedi pra nascer. Eu não pedi pra nascer, você me teve que você quis. É verdade. Então, o pai adotivo, ele vai escutar de outra forma. Eu quero ir Sim. embora daqui e voltar para outro lugar, Sim. né? E o ser humano, ele tem a necessidade de pertencimento. De se sentir acolhido, se sentir amado. E não é normal pra gente, pra nossa biologia, nascer e não ser amado, não ser cuidado por quem me gerou, por quem me fez nascer. Então, isso pra eles era a sensação de... Será que eu não posso ter uma segunda chance lá de ser amado? A sensação de culpa que essas crianças veem, Mari, é muito grande. É muito grande. Porque quando você vai perguntar pra elas, por que você tá aqui? Porque eu não quis ir pra escola. Porque eu gritei com a minha mãe. Porque meu pai falou tal coisa pra mim e eu não fiz. Então, todo mundo causou mal pra eles. A situação dentro de casa não estava boa. Quem que foi retirado? A criança. O adulto continuou lá, no lar dela, no lugar de segurança. A criança que foi retirada, e muitas vezes por conselheiros tutelares que não explicam para elas, não acolhem, não preparam, só retiram e colocam em um abrigo. E o que ela entende é uma punição. Eu fiz algo errado. Então, essa parte da adoção, para muitos, agora eu tenho que ser levado para longe da minha família de verdade. Que a família biológica, até então, é isso que eles sentem, é a minha família de verdade. Por pior que fosse, foi isso que eles conheceram, aprenderam sobre o amor. Fora o tanto de violência, o tanto de coisa que eles já viveram, que eles viram, vivenciaram, que causa traumas no cérebro, né? Isso é comprovado. Então, eles já vêm com atrasos. E quando chegam na nossa casa, principalmente na adoção tardia, por que tem muita devolução? Porque a gente quer cobrar esses filhos que eles saibam aquilo que uma criança normal da idade deles sabe. E não sabe todo o registro e tudo que passou. Não, então meu filho de 8 anos, ele chegou, ele não sabia se limpar, fazer uma higiene correta. Nós tivemos que fazer por mais de 1 ano. E pra gente, no início, era inconcebível a ideia de eu ter que ir ao banheiro todas as vezes limpar o menino de 8 anos. Então, você imagina a falta de preparo, o que causa de pressão nessa criança. Eu já causei a destruição da minha família lá atrás, agora eu tô me sentindo inadequada, que eu tô fazendo tudo errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o possível para voltar pro abrigo logo. Pelo menos lá ninguém fala mal de mim, ninguém me cobra. Então, é por isso que eles começam a nos testar, mas é de forma inconsciente. Testar o nosso amor, porque se você não me quer, me devolve agora. Porque eu não posso passar por um abandono de novo. Não. Os meus filhos, toda vez que eles veem uma van na rua, eles lembram. Olha, foi numa dessa que a gente foi tirado de casa. Então, isso é algo que ficou muito marcado para eles. Então, a gente não tem noção da quantidade de coisas que essas crianças vivenciaram. E aí, a gente coloca sobre eles ainda mais peso.
Ao invés de acolher e entender, meu filho, você é um recém-nascido agora. Vamos começar tudo do zero. Mas para você ter esse preparo, você fez terapia? Ou foi assim, uma condição interna sua? Porque não é possível ter todo esse preparo. É lógico que quando a gente vira mãe, o preparo vem que meio que por osmose, né? A gente vai aprendendo sozinha, seja mãe do coração, seja mãe da barriga, a gente aprende, é nosso, né? Mas você tem um preparo de entender esse acolhimento? Você fez terapia? Ou só naquele apoio lá já foi necessário para te dar toda essa base? Mari, eu estudei muito antes da adoção. Estudei muito mesmo, fui atrás de muita coisa. Mas na época, como eu não sabia muito os termos usados na adoção, então minha pesquisa era muito rasa. Então, quando eu me deparei ali com vamos ver, foi um pouquinho diferente, né? E aí nós começamos a fazer uma terapia em família, mas era pandemia. Você não tem uma rede de apoio. Você não tem uma amiga para falar, vamos tomar um café, pelo amor de Deus, que senão eu vou surtar. De uísque. Senão eu preciso gritar, eu preciso fazer alguma coisa. Não tinha isso. E as pessoas, quando eu falava para alguém, olha, eu tô muito cansada, o que eu ouvi das pessoas, de pessoas próximas, inclusive, também foi adotar logo 3. E aí eu pensava, será que uma mãe biológica também ouvi isso? Deve ouvir. Você sabe o que minha tia uma vez me contou? Não essa minha tia de Araraquara, né? Que tem uma prima minha também, mas uma tia minha por parte de mãe, que tem um filho adotivo. Uma vez ela me contou que o filho dela teve uma época que deu muito trabalho, principalmente na adolescência. Mas o adolescente, vou te avisar, tá? Pra você não achar que é com você. É normal. O adolescente por si só, ele dá trabalho. Ele dá trabalho sozinho, entendeu? Ele se dá trabalho. Tem dia que a minha filha adolescente, ela fala assim, mãe, eu não tô me aguentando. Eu falo, mãe, você tá vendo? Se você não tá, imagina eu. Então, o adolescente, ele dá trabalho. E aí, a gente acaba tendo meio que a sensação de que tá dando trabalho porque é adotivo, né? As pessoas ao redor. E a minha tia falou que por várias vezes algumas pessoas falavam uma pergunta pra ela assim: você já pensou que você não se arrepende de não ter devolvido? Você não se arrepende de ir lá atrás de falar, ai meu Deus, por que eu não pensei de novo? Né? A hora que a pessoa tem que entender que não é a mesma coisa que você tiver um filho. Como você não se arrepende de ter concebido essa criança? Não, eu ia tirar, né? Então, é algo muito complicado. Mas, assim, dos meninos, né? Eles estão agora com quantos anos? O mais velho tá com 13, o do meio com 10 e o caçula 9. 9. Eles passaram por momentos de rebeldia que foi difícil, principalmente na pandemia? Muitos. E que foi difícil vocês conduzirem? Sim. Eu tive muita dificuldade de vinculação com o meu mais velho. É o que mais tinha bagagem emocional, Sim. né? É o que mais vivenciou. E, querendo ou não, ele vivenciou também coisas boas na família biológica, né? A gente não tá aqui pra atacar a família biológica e falar, vocês não fizeram nada, vocês têm que me agradecer. Não, não é isso. Eu tenho que agradecer porque vocês deixaram o meu filho viver. Exatamente. Né? Vocês cuidaram até onde puderam. Então, ele também teve coisas boas. Também tinha muitas lembranças. E para ele era muito difícil a ideia de ter sido abandonado pela mãe. Para ele era muito difícil. Me tiraram de casa e a minha mãe não foi atrás. Para ele, ela era uma figura de referência. E quando ele chegou, o que ele fez? Ele começou a me confundir, porque eu era uma figura materna agora, com o que ele teve, com o que ele vivenciou. Então, tudo aquilo que ele queria descontar era em mim. Tudo aquilo que ele viveu, que foi feito com ele, agora ele queria fazer comigo. Então, quando o pai estava em casa, era uma maravilha. O pai falava, tá bom, papai. E aí fazia. O pai saía de casa, tinha dia que eu me trancava no banheiro e começava a chorar. Sentava no chão e chorava, achava que eu ia desmaiar. Ia me dar alguma coisa, um piripaque. Porque eu falava, esse menino não me ama, nunca vai me amar, não me respeita. E eu tive dificuldade de entender. Ele é o mais velho. Ele é o que mais... Ele sofreu mais, né? Foi mais atingido.
Tenha paciência. Entenda que ele é o recém-nascido também, né? Assim como os outros precisam. Então, ao invés de dar mais colo para ele, de sentar e ouvir, de olhar nos olhos, muitas vezes o que eu fiz? Eu rejeitei. Você não está me rejeitando? Então também vou fazer isso. E eu agia como criança. E muitas vezes o Thiago me puxava e falava assim: você é O mãe. adulto é você. Você é adulta aqui. Não vai fazer isso. E aí um dia eu sentei com ele no chão do quarto e eu falei: meu filho, por que você faz tudo isso comigo? Por que quando o papai sai, eu peço para você fazer alguma coisa, você fica parado olhando para mim e não faz? E aí ele falou assim: porque eu passei fome. Eu falei para minha mãe que eu tava com fome, ela não me deu nada para comer. Porque ela me xingava, porque ela me levava e me pedia para eu fazer coisa errada para ela. Então agora, eu não sei porquê, mas eu quero descontar na senhora. E aí eu falei para ele: olha para mim, eu sou parecida com ela? Ele falou: não. Eu falei assim: eu não sou ela, é uma nova fase. Falei: meu filho, a adoção é igual uma plantinha. Ela tá num vaso, acabou ali o nutriente, ela precisa ser mudada, transplantada para outro vaso maior, para ela não morrer, para ela poder crescer, dar fruto. Foi isso que aconteceu com você. Eu não sou a mesma. Eu não tô aqui para te maltratar, eu tô aqui para cuidar, para amar você. Vamos tentar? A partir daquele dia, o olhar dele para mim foi outro. Mas aí, logo em seguida, veio a pré-adolescência, agora a adolescência. E agora, na adolescência, que dizem que é a fase mais difícil de se vincular, para mim tá sendo a fase mais gostosa com ele. A fase que eu tô aproveitando mais. A fase que a gente tem as conversas mais sinceras. Tivemos muitos desafios com ele por coisas que ele entendia serem certas. Ele entendia que... Ele diz: no abrigo eu tive que sobreviver. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Falaram isso pra gente. A psicóloga disse: ele é o pai dos irmãos. Então, por muitas vezes, ele queria controlar, ele queria comandar a casa e a gente tinha que falar: calma, que agora você é o filho. Então, agora com ele nessa fase da adolescência, a gente tem explicado: você não precisa resolver tudo sozinho, a gente tá aqui. E eles já tiveram conversas com vocês, principalmente o mais velho, de falar de realmente conseguir colocar isso para fora, de que tá se conectando, de que hoje enxerga vocês realmente como os pais. Eles já manifestaram isso algumas vezes? Sim. Já? Sim. Em casa, as conversas sobre adoção são bem abertas. Então, a gente deixa livremente quando quer falar sobre a família biológica, quando quer falar sobre algo legal que viveu com a família biológica ou no abrigo, a gente deixa livremente. A gente não fica estimulando, né? Puxando, fazendo perguntas, porque a gente não sabe onde ainda dói, mas a gente não poda nenhuma delas. Tanto que, há algum tempo atrás, algumas pessoas da família biológica entraram em contato. Por eu trabalhar nas redes sociais, eu já sabia que isso podia acontecer, né? Então, pessoas do bairro já tinham entrado em contato e tudo, mas a família veio. Veio irmã, veio tia, veio mãe. E eu falei: e agora? O que eu faço? E a minha dor, a minha preocupação não era: o que elas podem fazer comigo? Elas vão tirar meus filhos de mim? Eu ia Não, falar, não era minha isso. preocupação seria Não, essa. nunca foi essa. A minha preocupação é: eu preciso falar isso com eles, mas como falar sem trazer dor? Sem trazer preocupação de: olha, vocês estão correndo risco. Como falar isso? Mas eu não queria esconder, eu escondi por uma semana. Até o dia que eu falei pro Thiago: eu não aguento mais. Eu não tô dormindo. Eu preciso falar com eles. E aí nós fizemos a reunião de família, que sempre que alguma coisa não tá indo bem, eles falam: vamos fazer uma reunião de família? E aí eles descem a lenha na gente. Ó, isso aqui não tá legal, ó, isso aqui eu acho que a gente precisa fazer mais. E nós fizemos uma reunião de família. E aí eu falei: olha, algumas pessoas da família de vocês, biológica, entraram em contato com a mamãe, inclusive a mãe de vocês. Mas a mamãe disse que não é o momento de vocês terem contato. Mais tarde, se vocês quiserem, como a gente sempre diz, a gente vai lá junto encontrar, conhecer e tá tudo bem. Combinado? Vocês estão de acordo? Sim. Querem perguntar alguma coisa? Querem ver alguma coisa? Eu posso ver uma foto? Tudo bem. Peguei, mostrei a foto. Tá. Acabou. Encerrou ali. Mas
assim, complicado eles conseguirem ter te achado nas redes Sim. sociais, né? Porque eu teria um pouquinho de medo Sim, sim. de querer tirar de mim, Aham. né? Então eles sabem tudo, eles sabem o nome da mãe, Sabem. eles convivem tudo. Sabe, a gente ainda tem as certidões antigas guardadas, porque isso é a história deles, a gente não tem o direito de apagar. Agora que eles entraram na nossa família, a história deles é a história nossa também. Então tá tudo lá guardadinho. O dia que eles quiserem ter acesso, tá tudo lá. E se eles decidirem daqui a uns anos querer voltar a ver a mãe, alguma coisa, pra você tudo bem. Nós vamos juntos, já falei. Se forem bem recebidos, a gente vira uma grande família. Se não forem bem recebidos, aí a mãe vai virar leoa. A mãe vai me dar uma patada Já na avisei. cara. E já avisei isso pra eles também. Falei que no momento certo, se eles quiserem que isso vai acontecer. Então aí todo mundo ficou bem tranquilinho. E você, quando você decidiu a adoção, quando eles chegaram pra você, você abriu o seu perfil nas redes sociais e já falou abertamente sobre isso? Foi algo que você foi falando? Pra você é natural isso? Porque eu imagino que acabou o seu público crescendo mais por conta da história, né? Sim. E aí você nunca teve um receio de se expor, assim? Porque eu já vi processo de adoção no Instagram, que a mãe esconde até o rosto da criança por um tempão. E pra você nunca foi um problema disso? O meu perfil, ele era privado, era só para coisas minhas mesmo. E aí, quando eu estava na fase de buscar informações, a gente já estava no processo, eu senti necessidade de conhecer mais de perto a história das pessoas, que era tudo muito pesquisador, era tudo muito Técnico, né? seco, né? Muito técnico. E eu queria uma coisa mais profunda, como que funciona no dia a dia, como que lida com isso, com aquilo. E aí eu falei, e se eu começar a falar isso para as pessoas? Mas eu era muito tímida, muito na minha, muito caladinha, reservada. E aí eu peguei e falei, vou abrir, né, meu perfil só pra ver. E aí eu falei que nós estávamos em processo, comecei a abrir para as pessoas, isso depois de avisar a família, né? E alguns apoiaram, alguns não gostaram também, tiveram preconceito, mas tudo bem. E aí, quando os meninos chegaram, desde o dia em que nós fomos buscá-los, eu já comecei a mostrar cenas do que estava acontecendo em casa, de como nós fomos ser recebidos por eles e tudo. Mas a gente também não mostrava o rostinho, porque enquanto não for finalizado o processo de adoção, enquanto eles não forem nossos legalmente, a gente não pode mostrar, né? Tá. Então, isso tem várias questões aí que, se for mostrado o rostinho da criança, o desembargador, o Ministério Público, alguém pode recorrer e aí reverte o processo. A gente já viu questões assim. É bem sério. Aí, só depois de finalizado que eu fui e mostrei o rostinho deles. Até então, mostrava os pés, de costas, partes do corpo, eles cantando, fazendo alguma coisa. E comecei a falar um pouquinho sobre adoção ali. E aí, fui encontrando com alguns outros pais, né? Conhecendo um pouquinho melhor o mundo da adoção. E o perfil foi crescendo um pouquinho. Aí, fazia uma live na pandemia, fazia outra e tal. E aí, ganhou uma proporção que eu não esperava, né? Então, hoje eu fico muito feliz em conhecer as pessoas que eu conheço, que são influentes, que têm um peso realmente, que falam sobre adoção de uma maneira bem clara, sem romantizar, que é isso que a gente não quer no nosso perfil. Exatamente. A gente quer mostrar de uma forma bonita, mas sem romantizar, deixando claro, não é fácil, tá? Assim como o biológico também não é fácil. Não é. Então, Isso. Tem as isso suas que eu, peculiaridades, mas... É isso que eu falo, né? E no caso do biológico, até a gente vai abordar isso nos próximos podcasts, que até um filho biológico, ele vem com traumas transgeracionais, né? Ele vem com culpas, ele vem com medos, ele vem com padrões de repetições da família biológico, né? Sim. Tanto os pais que são alcoólatras, você vê o filho acaba se tornando alcoólatra. Tudo tem um problema. Mas o diálogo é muito importante, que é isso que você já deve fazer muito. Adorei essa reunião de família. Vou. Porque eu sou 5 também. Vou aderir à reunião de família. É que o duro é que vai virar uma muvuca na minha casa. Vai começar Todo mundo quer falar. Tem que ter uma plaquinha, né? Tem. Sou eu. E assim, o que você poderia dar de mensagem para as mamães que estão nos ouvindo, que tem medo da adoção tardia? O que você acha que seria diferente se eles tivessem vindo para você como recém-nascido? Antes, de uma maneira breve, eu quero trazer para você
os dados da adoção no Brasil. Hoje nós temos, em média, 30 mil crianças acolhidas. Então, 30 mil em abrigos, né, em casas lares. Dessas 30 mil, só 4 mil estão disponíveis para adoção. Só 4 mil crianças. As outras estão esperando uma decisão do juiz, se vão voltar para a biológica ou se vão para a adoção. E isso demora. É um processo difícil. Pais que estão na fila para adotar, nós temos 30 mil também. 4 mil crianças para serem adotadas e 30 mil pais esperando para adotar. Por que não fecha? Por conta do perfil. As pessoas criam expectativas e, na realidade... Então, o que eles querem? Eles querem crianças de 0 a 4, 0 a 6 anos, quando a maioria deles já tem 16. Eles querem crianças brancas, ou então eu já ouvi gente falar, eu só vou adotar se for branco ou preto, tem que ser bem preto. Já vi gente falar assim. E não tem, a maioria são pardos. Ou então não tem nem informação lá a respeito da cor de pele. Muitos querem meninas, porque menina dá menos trabalho. Então, os meninos vão ficando... Menina na adolescência, não sei se ela dá menos trabalho que uma menina. preocupação maior, né? Então, essa é a realidade. E no Brasil, hoje, nós temos 5.570 municípios. Se cada cidade preparar uma família para adotar, não tem mais criança para adoção. Mas ninguém tá nem aí. As pessoas não se importam em olhar que as crianças estão precisando de pais e não esses pais estão precisando de filhos. Olhar para a criança, o que é o melhor para ela, e não vão atrás de informação. Para nós, a adoção tardia, todo mundo fala assim, mas vocês vão adotar com essa idade, vocês vão perder as melhores fases de quando é bebê, as primeiras coisas. Eu não perdi as primeiras vezes. Eu não perdi. Eu vi a primeira vez que os meus filhos subiram numa bicicleta, andaram com rodinha, trocaram a rodinha. É outras fases. Eu vi a primeira vez em que o meu filho conseguiu calçar um chinelo direitinho. A primeira vez em que ele andou certinho, porque até então, por falta de estímulo, ele cruzava as perninhas e caía, não conseguia nem andar direito. Eu vi a primeira vez em que o meu filho mais velho, com 10 anos já, falou vovô, porque até então ele só falava dodô, por conta da língua, dos problemas que eles tinham. Várias primeiras vezes a gente vivenciou. Então eu vivenciei a primeira vez do meu filho falar, eu te amo, obrigado por ter me adotado. Eu vivi a primeira vez do meu filho, de ver o meu filho falando assim, os 3, eu não vou casar, eu não vou ter família. E depois de um tempo, ouvi eles falando assim, quando eu casar, eu vou adotar. Ai, que bonito. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sei que a gente está no caminho certo. Exatamente. Então, nós temos vivido as primeiras vezes dos nossos filhos. De formas diferentes. Com certeza. Né? Então, se a gente buscar informação, a gente vai ver que é possível. E quando você chegou, eles já, no primeiro momento, chamaram vocês de pai e mãe. E nunca falaram, você não é minha mãe, você não é minha mãe verdadeira, você não é meu pai verdadeiro. Teve episódios assim? Com certeza. A gente deixou bem livre para eles no primeiro dia do nosso encontro. Pode chamar a gente do que vocês quiserem. Tio, tia, a gente até brincou, pode chamar até de vó. E aí eles tentavam assim chamar de pai e mãe, mas a gente sentia que ainda era meio forçado. Às vezes saíam tia, às vezes saíam Késia. E a gente nunca falou nada. Mas nós decidimos e nós sempre chamávamos de filhos. Então, sempre. Até o momento em que para eles começou a ser natural essa questão. Mas já aconteceu de virar, ao ser confrontado e eu falar, olha, isso você não pode fazer. Mas você não é minha mãe. Aí eu virei e falei assim, eu sou sim. Eu fiz até curso para ser a sua mãe. Coisa que muita mãe não faz. Eu fiz até curso. Eu fui no juiz atrás de você. Eu sou a sua mãe, sim. E aí ele regalou o olhão assim. Nunca mais falou nada. É. E até assim, eu queria saber, nas suas expectativas, né?
alinhadas, que vocês sempre você foi já com uma expectativa mais baixa e esperou, ou seja, uma expectativa mais alta desde o primeiro encontro, das primeiras coisas, e algumas coisas foi te decepcionando. Sempre, como que era a sua expectativa em relação a esse vínculo, essa construção? Ó, eu sou melancólica, sou perfeccionista. E me conhecendo, eu já fui assim, não vou criar expectativa, não vou criar expectativa. A expectativa de não ter expectativa, né? Mas não deu certo, não foi bem assim. E quando eles chegaram, porque eu falei lá no começo que foi uma lua de mel? Porque eles queriam mostrar pra gente o melhor deles. E a gente também queria mostrar o nosso melhor pra eles. Então foi muito tranquilo. Tinha dia que eu falava pro Thiago, por que os pais reclamam de ter filho? É tão fácil, porque eles só dormiam, eram super educados, deixavam as coisas guardadinho. Então era muito tranquilo. E aí a minha expectativa foi lá em cima, né? Nossa, nós vamos ser uma família top, uma família exemplar. Comercial de margarina. E aí um dia o Thiago inventou de falar assim, como a gente vai ajudar os outros pais se a gente não passa por problemas com eles? E aí começaram os problemas. A partir desse dia, dessa fala dele, começaram os problemas. Então, vivenciamos muitas regressões, a gente chama na adoção, né? E o que é? Que você fala dessa regressão, eu queria entender o que seria essa regressão. Xixi, o escape, né? Não tem mais idade, mas faz xixi na cama, faz xixi na roupa brincando. Rabiscar toda a casa, sendo que não tem mais idade. Já viu uma criança de 8 anos rabiscando uma parede? Não tem mais, né? Então, são coisas que… esconder pequenas coisas. Já aconteceu em casa de pegar a faquinha pra falar que quer matar o irmão. E aí, a gente vai confrontar e fala assim, foi uma brincadeira. Mas aí, a gente não tem que ir no comportamento da criança. Tem que ir lá no coração. Qual que foi a motivação? Poxa, já viu isso? Quantas vezes já viu isso, né? Vamos resolver como? Resolver na faca. Então, naquele momento ali pra ele foi, vamos resolver na faca. É isso que eu sei fazer. Mas eu posso até te falar uma coisa que… eu acho que tudo que envolve o filho adotivo ou a adoção, ela também tem uma amplitude, uma repercussão maior. Né? Quando envolve adoção e filhos adotivos. Porque, que nem você fala, essa coisa da faca, essa coisa… O filho biológico, é bom para que as mamães saibam também. Eu tenho 3, os 3 são biológicos. Tudo que você falou aí, meus filhos já fizeram. Então, assim, pra você ver que às vezes a gente, por ser adotivo, fala lá, é porque é adotivo, é porque… E não é isso, é para as mães em casa também saberem que, por exemplo, o meu filho de 4 anos já pegou uma faca e correu atrás da irmã. E ninguém nunca fez isso em casa. E eu não, imagina, não tenho vontade de correr atrás do meu marido. Às vezes, tenho, posso, não. Não. Né? Então, assim, mas ele já fez isso. De pegar uma faca e correr e falar, eu vou machucar a hiena, tipo, com 4 anos. Talvez quando a criança é adotiva, já fica assim, lá, é porque é adotivo. É porque… Então, a gente também tem esse olhar com mais carinho de saber que também são crianças. Sim. E eles vão passar por… Que nem você falou assim, uma criança de 8 anos não rabisca a parede. Não rabisca. Mas a minha filha de 8 anos, que fez 9 agora, né? Já quis chamar a atenção e na raiva rabiscou a parede do irmão. Sim. Então, num contexto desse adotivo, alguém de fora, ou às vezes até a nossa mentalidade vai ficar, lá, é porque é adotivo, tá querendo… Não, gente, é realmente… Alguma coisa não tá bem ali dentro. Alguma coisa não tá bem. Eles são crianças. Sim. É lógico que no caso seu de adoção, existe um histórico, existe uma bagagem emocional que ele já vem, que ele trouxe, que você tá ajudando ele a ressignificar tudo isso. Mas é lembrar as mamães, que a gente tem tanto medo, né? Que é aquela coisa de não colocar a culpa porque é adotivo. Não, é porque é criança mesmo. Criança faz coisa pra chamar atenção. Tem a curiosidade normal da criança, sim. A criança vai fazer coisa pra te confrontar. E muitas vezes, os meus filhos mesmo falam, eles não podem falar, você não é minha mãe, né? Porque mas eles falam, eu vou embora dessa casa. Eu tô fazendo minha mala que eu vou embora daqui. Né? E aí, aqui ninguém me ama. Porque tem essa rebeldia, né? E
Os meninos com certeza devem ter personalidades diferentes, né? Muito. E deve ter o mais carinhoso, Uhum. o mais que é mais rebelde, assim como na minha casa também tem Uhum. a mais carinhosa, a mais quieta, a mais Uhum. rebelde. E como que foi lidar com essas personalidades diferentes pra você? E se você acaba sentindo, não sei hoje, mas no começo que você às vezes tinha afinidade com mais um e você tentava corrigir isso daí. Assim, pra mim a parte mais difícil foi exatamente essa, eu sempre falo. Compreender que eles eram 3 crianças diferentes, eles precisavam receber a mesma educação, porém não na mesma dose. Com um, se eu olhar, ele já entendeu. Com o outro, você tem que ser firme, você tem que falar não, você tem que colocar pra pensar. Você tem que falar um pouquinho mais duro. Então, eles são diferentes. E na maneira de demonstrar amor e se sentirem amados também. Então, com um, se você leva pra passear, sai um pouquinho com ele fica feliz da vida e fica contando desse passeio a semana inteira. Com o outro, tem que ser o pegar no colo, o abraçar, o beijar. Com outros são as palavras de afirmação. Por isso é importante a gente conhecer as linguagens de amor, né? Com É certeza. tão falado isso. E é extremamente importante nós sabermos a linguagem de amor dos nossos filhos. Então, para mim, isso foi bem difícil. Mas foi algo em que eu me empenhei e foi aí que eu busquei fazer especialização, desenvolvimento humano. Então, fiz neuropsicopedagogia, terapia cognitivo-comportamental, na busca de compreender um pouquinho melhor o cérebro deles, como eles funcionam, as dificuldades de cada um e poder lidar de maneira diferente, né? Nós somos uma mãe, mas para cada um deles a gente tem que ser uma mãe diferente. E teve algum momento, assim, desse percurso já, né, dos 4 anos, que você, né, você fala muito de Deus, né, você deve ser cristã, Uhum. e que você sentiu a presença de Deus mais forte? Teve algum momento marcante pra você, que você sentiu a presença de Deus, sentiu que você estava no caminho certo, ou que por algum momento teve dúvida de alguma coisa? Ah, dúvidas surgiram, né? Muitas vezes, isso no começo eu vivi puerpério. E aí tem gente que fala assim, nossa, puerpério na adoção, mas os especialistas já dizem, né, que os hormônios da mulher, Também na uma fase recente, né, da adoção, existe essa oscilação. Então ela vivencia um puerpério. E eu vivi dias em que eu tive medo de entrar em uma depressão pós-parto. Porque eu me questionava, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não sou o suficiente, eu não vou amar o suficiente, eles não vão me amar o suficiente. E eu não queria fazer nada, só ficar deitada. Então foi bem difícil isso pra mim. Mas a gente sempre ali tendo uma conversa franca com eles, então sempre dizia. O dia que eu não tava bem, eu falava, hoje a mamãe não tá bem. E até hoje eu falo pra eles, hoje a mamãe não tá bem. Uma coisa que eu acho muito importante, Mari, é as crianças, os nossos filhos entenderem que tá tudo bem não estar bem. Que a gente não precisa fingir. A gente não tem que estar sorrindo, feliz o tempo todo. Então, por exemplo, lá em casa, quando eles presenciam alguma discussão ou discordância entre mim e o Thiago, depois eles sempre vão presenciar a gente se acertando. Porque eles precisam ver que numa família, numa casa, o casal também discute, o casal também discorda, mas que no final tudo fica bem. Fica tudo certo, a gente se ajeita, a gente pede perdão. Então, assim, é mais a gente pedindo perdão para eles do que eles pedindo perdão para nós. É algo que a gente não abre mão. Exatamente. De deixar claro que eles são indivíduos, que eles são respeitados por quem eles são. Então, eu fiz alguma coisa que eu senti que feriu o coração deles, eu vou pedir perdão. Com certeza. E eu acho que é isso, né? Falar a verdade. No podcast que a gente falou recentemente sobre o luto infantil, que é algo que muito importante, que até eu aprendi um pouco, porque a gente vai aprendendo, né? Com as pessoas, com todas as informações que a gente recebe, que a gente tem que ensinar a verdade para os nossos filhos. Sim, com Desde certeza. o luto, desde tudo, e sempre com muita verdade, com muita transparência. Você acredita que em algum momento, quando você fala, por exemplo, né, eles já presenciaram brigas minhas do Thiago e tal, você acha que em algum momento, alguma situação na sua casa desencadeou gatilhos nele? Ah, sim. Neles, Sim. que você percebeu que aquilo não… Uhum. E evita, né?
O primeiro foi nos 4 primeiros dias que nós estávamos com eles lá em Campo Grande. O Thiago saiu atrás de uma bola pra gente poder brincar. Então, ele foi comprar uma bola e ele demorou um pouquinho. E aí, o caçula falou, papai tá demorando demais. E o do meio falou, ele não vai voltar. E aí, eu fiquei assustada com aquilo. E aí, eu falei, papai sempre volta. Falei, nessa casa o papai sempre vai voltar, mesmo se ele demorar. Mesmo se ele estiver triste, chateado, o papai sempre vai voltar. Então, sempre que o Thiago sai para trabalhar, ontem ele foi trabalhar à noite, eles ficam acordando o tempo todo para ver se ele já chegou. É o medo do meu pai não voltar, de eu acordar meu pai não estar aqui. Então, quando eles vão dormir e a gente deixa alguma luz acesa e a gente está em silêncio, eles saem o tempo todo para beber água, para ir ao banheiro, para ver o que está acontecendo. Tem situações que geram mais medo gatilhos. do abandono. Sim. E no caso dele, eles também tinham contato e conhecimento com o pai biológico? Olha, a gente não sabe exatamente sobre o pai biológico, se era o mesmo pai dos 3. Provavelmente não, porque eles são completamente diferentes um do outro, né? Mas tinha uma pessoa, um homem, né, uma figura paterna que vivia lá com ele, sim. E aí, quando você falou a respeito de um momento em que eu senti Deus, né, a presença de Deus, teve um momento muito significativo, foi acho que no primeiro ou no segundo ano que eles estavam com a gente, que o nosso filho do meio, ele é ligado no 220, né, sanguíneo. E aí ele foi correndo pro parquinho e tropeçou, quebrou o chinelo. E era pandemia, nós dois, eu e o Thiago, fotógrafos, sem agenda nenhuma. A gente não recebia nada naqueles meses, entramos com auxílio emergencial, porque não tínhamos ajuda nenhuma, não tínhamos como trabalhar. E aquela preocupação, né? Como que a gente vai passar esse mês? Como que vai passar o mês que vem? E quando ele quebrou o chinelo, eu falei, filho, você quebrou o seu chinelo. Ele falou assim, é só ir no mercado e comprar outro. Porque no abrigo é assim. Tudo que a criança precisa, chega, né? Tem muito voluntário, tem muita ajuda. Tem muita essa questão da caridade, mas não tem pai e mãe, que é o que eles mais precisam. Eu falei, não é assim aqui. Falei, aqui ninguém vai lá e pega, não é fácil. Eu falei, filho, a gente tá sem trabalhar. A gente não tem dinheiro para comprar um chinelo novo para você. E ele, o que eu vou fazer? Eu falei, você vai andar de tênis ou descalço. Não tenho o que fazer. Aí ele ficou chateado, eu falei assim, ou então, você ora e fala para Deus que você quer um chinelo novo. Se ele entender que é o momento certo, ele vai dar dinheiro pro papai e pra mamãe comprar um novo, ou ele vai mandar um chinelo para você. Mari, naquele dia, isso aconteceu por volta das 16 horas. Naquele dia, por volta das 18, bateram palma lá em casa. Eram 2 irmãos, que a gente não tinha contato nenhum. E eles falaram assim, a minha mãe mandou trazer isso aqui para vocês. A hora que eu abri a sacola, eram 3 pares de chinelo novos na numeração dos meninos. Nossa. Dias depois, a gente teve que estabelecer, vamos comer pão só uma vez por dia. Porque tá ficando pesado pra gente na pandemia comprar pão para 2 vezes. E aí, no café da manhã, foi só bolachinha. E o meu caçula reclamou, eu não quero bolacha, eu quero pão. Falei, nessa casa a gente agradece por tudo, filho. Pede perdão, papai do céu, agradece pela bolachinha. E ele fez, ele entendeu aquilo, não era culpa dele, ele foi criado dessa maneira. E aí ele agradeceu. Quando ele tava comendo a bolachinha, bateram palma em casa. E a minha vizinha falou assim, eu fiz um pão pra vocês ontem à noite, mas eu esqueci de trazer, você me desculpa. Gente. E era o pão que a gente tinha acabado de agradecer. Então, foram diversas vezes em que Deus supriu tudo que a gente precisava, sabe? O filho quer uma uva e eu falar, ora, o vizinho chega com uma bandeja de uva. Então, coisas que a gente não compartilhava com ninguém, só com Deus. Então, a gente tem certeza, foi Ele que mandou. Mas sem dúvida. É a história de a gente colocar o pé. Por isso que quando eu comecei até o podcast com você, antes da gente iniciar, né? Falando, se eu tivesse condição financeira, eu teria mais filhos. Eu nasci para ser mãe.
Eu amo ser mãe. É lógico que eu não sou uma mãe perfeita. A gente perde a paciência, mas a minha vida, minha prioridade são os meus filhos. E desde pequena, desde muito pequena, minha avó sempre falava pra mim, que perguntava o que eu ia ser quando crescer de profissão. Eu falava, mãe. Ai, que lindo. Então eu sempre quis ser mãe e eu teria mais. Mas é porque a gente tem essa coisa de… hoje é caro. A gente não pode ser hipócrita de falar assim, onde come um, come 10. Não é assim, Tem que ter entendeu? responsabilidade. É 3 Danones, é 3 pedaços de pão, é 3 pessoas a mais comendo carne, comendo… Então, a coisa tem que ser com responsabilidade. Então, é logicamente que se a gente tiver uma condição financeira, né, a gente consegue ter mais. Mas, e também aquele peso de você não vai dar para um filho, né, um estudo, uma escola de inglês ou uma festinha de aniversário, né, que você vai fazer para ele, e aí pro outro você vai falar assim, eu não vou fazer nenhum bolinho, não, ou vou você vai fazer igual, né, no mesmo nível. Eles têm que se sentir amados iguais, né, de formas diferentes, mas iguais. E assim, com tudo que você falou, o que você achou que nessa jornada mais te ajudou com esse apoio? Foi a parte mais jurídica? Foram os grupos de apoio? Foi terapia? Foi você estudando mesmo? Até para as mamães saberem como que elas podem buscar essa estrutura dessa ajuda. O que você, Kézia, achou que mais ajudou você? A igreja, né? O que foi melhor? Com certeza. Na nossa região aqui tem poucos grupos de apoio, né? Então a gente ficava nessa situação sem ter muita gente vivendo a mesma coisa para poder compartilhar. Mas o grupo de apoio é excelente. É onde você pode abrir realmente o que está acontecendo, sabe? Sem máscara, sem filtro. Abrir o que está acontecendo na tua casa e ouvir, olha, na minha casa já aconteceu, eu fiz assim e deu certo, fica tranquila. Então, isso é importantíssimo. A gente não teve essa possibilidade. Mas algo muito importante… O apoio da igreja foi maravilhoso, porque era onde os meus filhos podiam ter contato com outras pessoas de uma maneira segura, ainda que durante a pandemia, quando nós, como casal, não estávamos bem. Porque quando os filhos chegam, muda o casamento por completo, né? Com certeza. E a gente não sabe como lidar com tantas mudanças. E nós fomos atrás de ajuda dos nossos pastores. E eles nos ajudaram. Então, isso foi maravilhoso. E buscar ajuda de especialistas. Pessoas que entendem, sabem. Sim, profissionais, psicólogos. Os meus filhos fazem terapia. E começaram a fazer no momento em que nós vimos, não, agora é necessário, porque até aqui a gente deu conta, agora a gente não sabe mais como agir. Então, nós fomos atrás de ajuda. Sempre que eu preciso, tem uma profissional maravilhosa, que é a Tati Schiavinato. Ela é psicóloga de adoção, só de famílias por adoção. É lá de Pompeia, não? Não, ela é de São Paulo. E sempre que surge algum BO, alguma coisa que eu não sei resolver, eu corro para ela. Sempre sou muito acolhida e ela me dá as instruções ali, o passo a passo, abre os meus olhos, me faz enxergar por um outro ângulo e a gente consegue enfrentar o desafio. Então, não ter medo de procurar profissionais. Com certeza. Não é todo mundo que está preparado para lidar com filho por adoção. Eu já vivi situações de levar um filho no dentista e o dentista falar assim, foi esses meninos que você pegou para criar? Na frente deles. Então, super chato. Isso já aconteceu? Já. Mas assim sempre que a gente encontra alguém que a gente entende, essa pessoa está disposta a conhecer a adoção, a entender melhor, gruda nessa pessoa, fica bem do ladinho dela, aproveita todas as oportunidades, toma ela como uma rede de apoio mesmo. E a outra questão foi o Thiago. Se ele não tivesse passado isso comigo, eu falo que se fosse uma adoção solo, eu não sei se eu teria conseguido superar. Então, foi importantíssimo ter dentro da minha casa uma outra pessoa que me fizesse enxergar por um outro ângulo as situações. Quando eu não estava bem, ele ia lá e me ajudava, me dava o apoio. Foi a minha melhor e maior rede de apoio. Quando ele não estava bem, eu fazia o mesmo. Então, tenha rede de apoio. Rede de apoio é vida. E pra gente finalizar essa entrevista, que eu ficaria aqui mais umas 3 horas conversando, porque eu tô adorando o nosso papo. Que bom. E eu já tô com vontade também de entrar nessa fila aí.
Eu também, já estou com vontade de novo. De novo? Gente, então vocês pretendem, às vezes, Pretendemos. ter mais. Umas 2 aí, meninas. Ai, gostoso, gostoso. Menina é companheira da mãe. Então. Ela entra uma época numa disputa aí, mas é uma Aham. delícia. E o menino, ele admira a mãe, né? É Sim. diferente. Eu queria que você deixasse um recado, Kézia. O que é ser mãe pra você? Ser mãe, pra mim, é buscar ser uma pessoa nova a cada dia. Aquilo que eu fui ontem para os meus filhos não vale para hoje. Hoje eu preciso oferecer mais, ser melhor. Então, com isso, eu vou me tornando alguém melhor, eu vou me conhecendo melhor, né? Quando a gente fala da adoção, a gente deixa bem claro que adotar não é para todo mundo. Algumas pessoas, a gente acredita, nasceram para adotar, outras não, e tá tudo bem. Mas a adoção é para todos. Todos nós podemos fazer algo. E quando a gente fala de adoção, todo filho precisa ser adotado. Meu filho mais velho falou para mim essa semana: se um filho que nasce da barriga, mãe, e ele não é adotado pelo pai e pela mãe, ele vai ser abandonado. É exatamente isso. Então, todo filho precisa ser amado. Adotem os seus filhos por uma campanha. Adote o seu filho. Para que os nossos filhos realmente cresçam com a certeza de que eles são amados. De que eles são alguém, eles são respeitados por quem eles são. E nós estamos aqui para trilhar esse caminho com eles por toda a vida. Independente do que aconteça, independente das fases difíceis da adolescência, nós vamos estar com eles para sempre. Isso se chama maternidade, paternidade. Com certeza. E que não realmente é para todos e tá tudo bem. Sim. Foi um prazer ter você aqui, Kézia. Muito gostoso te conhecer. Já tô te seguindo, né? Já tô assim super já interagindo lá com as suas redes sociais, acompanhando seus posts, porque é gostoso ver você ver uma história de amor, né? Eu falo que não é amor, é história de amor, ponto. E eu queria que você deixasse suas redes sociais para quem tá nos ouvindo ou nos assistindo também quiser se conectar e conhecer um pouco mais, seguir você. Legal. Eu trabalho um pouquinho com o YouTube, né? Então eu tenho alguns vídeos lá um pouquinho mais densos falando sobre a adoção, que é o canal Mãe Sem Neura. E no Insta também, Mãe Sem Neura, mãe.sem.neura. Então o seu não tá, Kézia, é Não, Mãe Sem Neura. Mãe.sem.neura. Isso mesmo. Bom. E eu quero te agradecer pela oportunidade. Agradecer a todo mundo que assistiu, que ouviu a respeito de adoção. Tenho certeza que isso vai despertar muitos corações. Tomara. Para trabalhar em prol da adoção ou então para adotar. Exatamente. Né? Mesmo que o processo seja árduo e difícil Com para certeza. a adoção, né? O Brasil certeza. precisa melhorar um Sim. pouquinho ainda. Tem esse partes processo. burocráticas. Tem, muitas, né? Uhum. Foi um prazer, muito obrigada. Prazer Espero que a gente meu. possa conversar mais vezes. A todos vocês que nos assistiram até aqui, muito obrigada. Espero que esse episódio tenha acalentado o coração das mamães, que tenha aberto a cabeça de muitas mamães que pensam em adoção ou que estão passando pelo processo, né? Que tenha servido como apoio, como resgate e vocês tenham se conectado com a história da Kézia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá esperando o quê? Clica lá, inscrever-se, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo, de qualidade, para vocês. Até o próximo encontro Mãe em Fases.